Esse é o guia definitivo sobre tudo que você precisa saber sobre o BPC. Você pode ter dúvidas sobre os requisitos, sobre como fazer o cálculo para saber se enquadra no requisito de baixa renda e também como realizar o pedido. Tudo isso você vai aprender nesse guia definitivo e muito rápido aqui neste vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Adílio Rosa, eu sou advogado previdenciário e trabalhista e aqui nos meus perfis das redes sociais, tanto aqui no YouTube como nas outras redes sociais, eu te explico os seus direitos sem aquele juridiquês que te atrapalha. Então vamos lá para o que importa. Existe um benefício de um salário mínimo por mês pago pelo INSS que não exige contribuição, nada, zero. Você nunca precisou ter trabalhado com carteira assinada para receber. Mas a maioria dos pedidos é negada e quase sempre por motivos que dava para resolver antes. E se você é idoso, tem alguma deficiência ou tem alguém da família nessa situação, presta atenção nos próximos minutos que eu vou te mostrar exatamente quem tem direito, como o INSS calcula a renda e os erros que fazem você ser barrado lá na porta do INSS. Então vamos começar pelo básico, sem enrolação. BPC é a sigla de Benefício de Prestação Continuada. Algumas pessoas chamam de LOAS porque ela está prevista na Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei 8.742 de 93. Em resumo, esse benefício ele é um pagamento mensal de um salário mínimo, feito pelo INSS para pessoas que não conseguem se sustentar nem ser sustentadas pela família. Mas atenção, 3 coisas que muita gente confunde. Primeiro, o BPC não é aposentadoria. Quem recebe BPC não tem 13º salário, não deixa pensão por morte para a família e o tempo recebendo não conta como tempo de contribuição para outros benefícios. Segundo, o BPC não exige contribuição prévia ao INSS. Você pode nunca ter trabalhado com carteira assinada e ainda assim ter direito. Terceiro, quando o titular morre, o benefício acaba, ele não passa para ninguém da família. Bom, você deve se perguntar, quem tem direito? E nesse caso nós temos 2 grupos, tá bom? Então a lei estabelece 2 grupos que podem receber o BPC. O primeiro grupo é o de pessoas idosas com 65 anos completos ou mais. E atenção a esse ponto. O Estatuto do Idoso considera idoso quem tem 60 anos, mas para o BPC o requisito é 65 anos. Não confunda. Se tem 64 anos, não tem direito ainda, independente da renda. O segundo grupo é o de pessoas com deficiência, e nesse caso não tem idade mínima. Pessoas com deficiência de qualquer idade podem ter direito de receber o BPC. E no segundo grupo das pessoas com deficiência, apesar de que elas possam ter qualquer idade, essa deficiência exige impedimento de longo prazo e por isso a pessoa vai passar por uma análise via avaliação biopsicossocial. O que isso quer dizer? Ela vai passar por perícia médica para comprovar a deficiência e também por avaliação social por meio de um assistente social. Aqui mora uma confusão muito grande que eu vejo todo dia no escritório. Então presta muita atenção, viu? Presta atenção aqui. Deficiência não é a mesma coisa que incapacidade para o trabalho. Para você ter direito ao BPC, a lei exige o chamado impedimento de longo prazo, que é um impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que dure pelo menos 2 anos e que, combinado com barreiras do ambiente, impeça a pessoa de participar plenamente da sociedade em igualdade com outras pessoas. Repare, a lei não fala em incapacidade para o trabalho, fala em participação na sociedade. É um conceito mais amplo. Um exemplo prático. Uma criança com um transtorno do espectro autista de nível moderado, ela pode ter direito ao BPC mesmo sem trabalhar, porque a análise é sobre o impacto da deficiência na vida dela, não sobre a capacidade laboral. Quem avalia isso é o INSS, através de uma perícia chamada avaliação biopsicossocial, feita por um médico perito e um assistente social. Lembra, acabamos de falar sobre isso no slide anterior. E eles analisam laudos médicos, exames e também as condições sociais da pessoa. E é importante, para quem vai fazer a perícia, leve laudo médico recente, exames e principalmente um documento
que descreva como a deficiência afeta o dia a dia. Só o CID não basta, é super importante essa descrição de como a deficiência afeta as atividades do dia a dia. Lembra lá atrás que nós falamos que existe dois grupos de pessoas que têm direito de receber o BPC? O primeiro, pessoa idosa com 65 anos ou mais, e o segundo grupo, pessoas com deficiência. Nos dois casos, ela não precisa ser concomitante, então a pessoa não precisa ser idosa e ter a deficiência, não. Ela pode participar de somente um grupo, ou ser pessoa idosa, ou ser pessoa com deficiência. Mas agora aqui existe uma regra de renda que os dois grupos precisam se enquadrar para ter direito ao BPC. Então, primeiro, a pessoa precisa ser integrante de um desses dois grupos, ou seja, ou pessoa idosa com 65 anos ou mais, ou pessoa com deficiência. E dos dois grupos, tanto de um grupo como do outro, precisa preencher essa regra de renda. E olha, essa parte de renda é a que mais gera dúvida e mais gera também indeferimento. O cálculo de renda, a regra geral é simples, diz o seguinte, ó, a renda familiar por pessoa precisa ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Em outras palavras, soma tudo que entra de dinheiro na casa e divide pelo número de pessoas. E cada um precisa ficar com menos de 1/4 do salário mínimo vigente. Vamos fazer um cálculo juntos para você descobrir como que você pode fazer o cálculo aí na sua casa e você saber se você tem direito ou não a receber o BPC Loas. Vamos lá, ó. Vamos considerar aqui o caso de uma criança autista. A família dessa criança autista é composta por 5 familiares. Primeiro, a criança autista. O irmãozinho dele, um filho de 10 anos. Outro filho de 6 anos. A mãe, que não ofere renda. E o pai, que trabalha, recebe de salário de um salário mínimo, que é atualmente, quando esse vídeo foi gravado, o salário mínimo está em R$ 1.621. Então, quando você for fazer o cálculo para saber se você tem o direito, você precisa verificar qual que é o valor do salário mínimo atualizado. Então, nesse caso aqui, nós temos a renda total da casa, R$ 1.621. E membros da família, vamos contar, ó, criança autista 1, filho de 10 anos 2, 3, a mãe 4 e o pai 5. Então, 5 membros da família. O que nós vamos fazer? Vamos pegar uma calculadora, pegar o valor total da renda da família, então R$ 1.621, e dividir por 5. O resultado da renda por integrante da família deu o valor de R$ 324,20. Isso seria a renda per capita. E para preencher o requisito de baixa renda, a renda por membro familiar não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo. E 1/4 do salário mínimo, atualmente, é 1.621 dividido por 4, R$ 405,25. A renda exigida por lei é até R$ 405,25 por membro da família. Nesse caso que nós fizemos o cálculo, a renda per capita, ou seja, a renda por membro familiar, é de R$ 324,20. Ou seja, está abaixo do teto, que é R$ 405,25. Então, nesse caso aqui, essa criança autista teria direito de receber o BPC Loas. Agora, vamos entrar para as 3 perguntas que aparecem em praticamente todo comentário ou atendimento. Primeira pergunta mais comum: quem entra no cálculo da família? Bom, pela lei,
entram somente essas pessoas e desde que morem na mesma casa. Primeiro, o requerente que está pedindo o benefício, o cônjuge ou companheiro, o pai e a mãe, ou padrasto e madrasta, se os pais estiverem presentes, e os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados. Não entram avós, tios, primos, sobrinhos ou filhos casados que ainda moram junto. Esses não fazem parte do grupo familiar para fins de BPC, mesmo morando na mesma casa. Segunda pergunta mais comum em praticamente todo atendimento. E o que não entra como renda? Bom, esse ponto aqui é ouro. Muita gente tem o pedido indeferido, tem o pedido negado, porque o INSS soma coisas que não deveriam somar. Primeiro, se tem outro idoso na casa recebendo aposentadoria ou outro BPC de até um salário mínimo, esse valor é excluído do cálculo. Isso está lá no artigo 20 da LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Segundo, o Bolsa Família. Aqui entramos numa situação difícil. Em alguns momentos vai depender de quando você estiver vendo esse vídeo. Em alguns momentos da história do Brasil, já tivemos momentos em que o BPC podia ser cumulado com o Bolsa Família e o Bolsa Família não entrava na renda. Em outros momentos, o Bolsa Família entrava assim na renda. Então precisa ver no momento exato em que você estiver assistindo esse vídeo e você se atualizar dessa informação. Na dúvida, considera que pode sim entrar, tá bom? E ainda em terceiro temos o auxílio inclusão recebido por algum familiar. Esse também não entra. E agora uma terceira pergunta que é muito comum em todo atendimento. E se a minha renda passa um pouquinho de 1/4 do salário mínimo? Ainda há esperança? Bom, há esperança sim. A Lei 14.166 de 2021 permite que o critério seja elevado até meio salário mínimo se a família comprovar gastos altos com saúde e medicamentos, dependência de cuidador, grau elevado de deficiência ou ainda comprometimento do orçamento familiar. Ou seja, se você tem despesas pesadas com remédio, fralda geriátrica, alimentação especial, plano de saúde, todos esses gastos podem contar a seu favor. Então, você precisa documentar tudo. Guarde nota fiscal e comprovante de pagamento de absolutamente todos os gastos que você tem. Agora, vamos direto ao ponto. Os 5 erros que mais matam o pedido de BPC. Erro número 1, não fazer o cadastro único antes. Olha, o BPC exige inscrição ativa no cadastro único, feita lá no CRAS da sua cidade. Se você não tiver o cadastro único feito, pode ser que o benefício seja negado ou então eles concedam um prazo para você se dirigir até o CRAS para você realizar a inscrição no cadastro único. Mas, todavia, se você tiver a oportunidade de fazer antes, é melhor para não correr o risco de ter o benefício negado. Erro 2. Cadastro único desatualizado. A atualização ela precisa ser feita pelo menos a cada 24 meses. Então, se você mudou de endereço, mudou de composição familiar, mudou a renda, precisa atualizar. Senão o pedido pode ser indeferido ou cancelado, como no erro 1. Erro número 3. Composição familiar declarada diferente entre o cadastro único e o INSS. Se no cadastro único você declarou que mora com 4 pessoas e lá no INSS apareceu 3, o pedido pode cair por causa dessa incompatibilidade. Precisa estar igual, precisa estar certinho. Erro número 4. Levar laudo médico fraco. CID isolado, sem descrição da alimentação, não vai convencer o perito. Peça ao seu médico um relatório que descreva o que a doença ou a deficiência impede você de fazer no dia a dia. Precisa afetar o seu convívio em sociedade. Erro número 5. Não levar comprovante de despesas extraordinárias. Então, se você gasta muito dinheiro com remédio, leva nota. Se você gasta com fralda, leva nota, leva o comprovante de pagamento. Tudo isso pode fazer a diferença entre receber o benefício e não receber, especialmente em pedidos judiciais. E uma informação muito importante, desde novembro de 2025, também ficou obrigatório o cadastro biométrico para novos pedidos. Inclusive, se você tiver a nova carteira de identidade nacional, ela já preenche esse requisito da biometria. E mesmo se a renda passar de 1/4 do salário mínimo, calma, que isso não é o fim. O STF, no chamado tema 27, já decidiu que o critério de 1/4 do salário mínimo não é absoluto. O juiz pode sim analisar a situação concreta da família e conceder o benefício, mesmo com renda um pouco superior, desde que comprovada a real situação de vulnerabilidade. O STJ, no tema 185, foi na mesma direção.
A renda de um quarto é uma presunção relativa, então admite prova em contrário. O que isso significa para você? Olha, significa que mesmo indeferido pelo INSS, com documentação certa e advogado especializado, você pode entrar com uma ação judicial e ter uma chance real. A Justiça Federal hoje tem sensibilidade para esse tipo de caso. Um detalhe importante para advogados que estão começando. Desde a decisão do STF, basta um requerimento administrativo prévio para configurar o interesse de agir. Você não precisa esgotar todos os recursos administrativos lá no INSS para poder ir à justiça. Agora você deve estar com aquela dúvida, né? Como que eu faço um pedido desse benefício? Bom, vamos resumir o caminho. Passo 1. Você pode ir lá no CRAS da sua cidade, fazer o cadastro único, levando o documento de todos os membros da sua casa, de todos os membros familiares da sua casa. Passo 2. Aguarda alguns dias até a inscrição aparecer no sistema. Depois, passo 3, você entra no aplicativo do Meu INSS, no site Gov ou liga lá no 135 e pede o BPC. Passo 4. Se for pessoa com deficiência, agenda a perícia e leva toda a documentação médica organizada. Passo 5. Você precisa aguardar o resultado, aguardar a resposta. Mas olha, esse prazo que eu citei aqui, ele é um prazo que aparece em algumas leis, porém normalmente não é respeitado. Em alguns casos pode ser um prazo superior. Caso aconteça no seu caso, você pode procurar um advogado para verificar se está tudo certinho, se o prazo está dentro do esperado. Caso já tenha extrapolado em muito o prazo, você pode consultar o seu advogado para verificar se tem alguma medida que pode ser feita, se está tudo certinho. Se tiver algum advogado iniciante acompanhando aqui este vídeo, essa aqui é uma base legal que você pode tirar print e usar na fundamentação dos seus pedidos. Bom, para fechar esse vídeo, 3 coisas que eu queria que você levasse de conhecimento. Primeiro, o BPC é um direito constitucional previsto no artigo 203, inciso 5º da Constituição. Não é favor, não é caridade. Se você preenche os requisitos, tem direito e ponto final. Não importa o que as pessoas falem, você tem direito. 2. Documentação é tudo. Organize laudos, notas fiscais de remédio, comprovantes de despesa. Isso pode mudar o jogo dentro do seu caso. Terceira coisa que eu quero que você grave bem. Se foi indeferido administrativamente, ou seja, lá no INSS, não desista. A Justiça tem flexibilizado bastante esses critérios. Procure um advogado de sua confiança para que analise e verifique se você de fato tem direito. E se tiver, procure o seu direito na Justiça. Agora, com esse vídeo, você já entendeu se você tem direito ou não. Agora, se você ainda tem dúvida sobre qual é o passo a passo que você deve seguir lá dentro do Meu INSS, aqui na descrição vão ter informações para você conseguir seguir passo a passo, mostrando na tela cada botão que você tem que clicar lá no aplicativo do Meu INSS para você solicitar o seu benefício. Já se inscreve aqui no canal para você estar sempre informado sobre os seus direitos e compartilhe com quem precisa saber dessa informação.